Percepção em psicologia é a função cerebral que atrai significados a estímulos sensoriais, a partir de histórico de vivências passadas. Através da percepção, o indivíduo organiza e interpreta as impressões sensoriais para atribuir significado ao seu meio. Agora eu vou falar um pouquinho sobre qual é a função da percepção. A percepção refere-se à função que atribui significados a estímulos sensoriais. Ela pode ser estudada do ponto de vista estreitamente biológico ou fisiológico, envolvendo impulsos elétricos evocados pelos estímulos nos órgãos dos sentidos. Mas e aí? Qual parte do cérebro é responsável pela percepção? O córtex central é responsável pela nossa capacidade de pensamento, movimento voluntário, linguagem, julgamento e percepção. Responsável pelas funções de movimento, equilíbrio e postura. Sem ele, nós sairíamos por aí como marionetes ambulantes. Para Merleau-Ponty, a percepção é o ato pelo qual a consciência aprende um dado objeto, utilizando as sensações como instrumento. A seguir, o Júlio vai falar um pouco sobre quais são os tipos de percepção. Tipos de percepção. Percepção visual, que é a percepção de raios luminosos pelo sistema visual, característica pela percepção das formas, relações espaciais, cores, intensidade, luminosidade e movimentos. A percepção auditiva é intensamente relacionada com a percepção temporal. E basicamente ela é a percepção de sons pelos ouvidos. Seu estudo baseia-se na análise da percepção de timbres, alturas e frequências, da percepção da intensidade sonora e volume e ainda da percepção rítmica. Percepção olfativa. Percepção de odores pelo nariz. Apesar de olfato não ser um sentido muito apurado nos seres humanos, este está extremamente importante para o nosso paladar, nomeadamente durante a alimentação. A percepção gustativa é a percepção dos sabores pela língua, geralmente associadas ao prazer, como, por exemplo, o olfato. Percepção tátil, percepção de objetos, sensações pela pele. Esse tipo de percepção permite reconhecer a presença de forma, tamanho e temperatura dos objetos, com o contato com o corpo. Além disso, é extremamente importante para o ser humano ao permitir o adequado posicionamento de seu corpo como a proteção física no mesmo. Esse tipo de percepção não é uniforme, dado que as mãos, a língua e os lábios apresentam maior sensibilidade pelo que é mais acessível para os mesmos e a identificação dos estilos. Já a percepção temporal é a percepção das durações temporais, produção de ritmos, ordem temporal e simultaneidade. Esse tipo de percepção é muito importante para a música, daí está diretamente relacionado com a percepção auditiva. A percepção temporal não é exclusivamente identificada por nenhum órgão, resultado da identificação combinada por parte dos órgãos dos sentidos e das potencialidades do cérebro. A seguir, a Helena vai falar um pouco mais sobre a percepção temporal. A percepção do tempo. O que é percepção do tempo? Quando trazemos uma memória de volta à consciência, sabe? Aquela sensação que todos já tivemos de vivenciar por segunda vez uma mesmíssima situação novamente. Nosso sistema de memória está intimamente ligado à habilidade. Nosso cérebro tem de perceber a continuidade do tempo. Essa capacidade de percepção temporal é fundamental para a realização. Agora vamos falar sobre cronostase. O que é cronostase? É um fenômeno visual que nos dá sensações de que o tempo passa para em um instante. Fases da percepção. Percepção não é um processo individual que acontece espontaneamente. Trata-se de uma série de fases que acontecem para uma captação adequada dos estímulos. Por exemplo, para perceber informações visuais, não é suficiente que a luz incida sobre o objeto e que isso estimule nossas células receptoras
da retina para retirar as informações às áreas cerebrais corretas. Para que a percepção ocorra, tudo isso é necessário. Porém, a percepção é um processo ativo e que temos que selecionar, organizar e interpretar as informações enviadas ao nosso cérebro. Seleção. O número de estímulos ao que estamos expostos diariamente supera a nossa capacidade. Por isso, temos que filtrar e escolher as informações que queremos perceber. Essa seleção é realizada através da atenção, bem como das experiências, necessidades e preferências. Organização. Quando sabemos o que perceber, temos que reunir os estímulos em grupos para lhes dar um significado. Na percepção, a sinergia, dado que é uma identificação total do que é percebido, que pode ser reduzida às características individuais de estímulos. De acordo com os princípios da Gestalt, a organização de estímulos não é aleatória, pois segue um critério específico. Interpretação. Quando temos organizados todos os estímulos selecionados, damos um significado para elas, incluindo o processo de percepção. O processo de interpretação é modulado por nossas experiências e expectativas. Você já sentiu o cheiro de um perfume e lembrou de alguém ou de algum momento em que você viveu? É um bom momento e uma boa lembrança, não é verdade? Quando uma brisa suave toca o seu rosto, sente aquela sensação como naquele dia em que você estava em meio à natureza e sentiu a paz que aquele lugar transmite? Comeu um alimento e lembrou do gosto da comida que a sua avó fazia em sua infância? Então, a sua percepção, que é a forma como você vê, sente e entende o mundo, está bem aguçada.